Olá pessoal, tudo bem? Em nossa aula de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante. Ele tem a ver com diversas coisas que às vezes não damos o devido valor, beleza? Nós sabemos que o nosso corpo, hoje em dia, a ciência diz que é formado em três partes: bio, psico, social. Vamos entender um pouquinho sobre isso? Lá na época da Revolução Industrial, mais ou menos ali, vivia um filósofo chamado René Descartes, que você conhece, beleza? E ali em torno do século XVII, né, esse filósofo ele fez algumas declarações que até a própria ciência no ramo da medicina, enfim, biologia, adotou quando se falava de seres humanos. Então, o que ele classificou? Ele classificou que nós somos divididos em duas partes. A primeira parte ele chamou de alma e a segunda parte ele chamou de matéria ou corpo. Então, é consciência, alma, matéria, corpo. Entenderam? Então, o que acontece? De acordo com ele, a nossa consciência ali, nossa mente, ela ficava armazenada ali em nossas sensações, no caso sentimentais, enfim, né? E no nosso corpo, as nossas questões ali biológicas, enfim, responsável pelas sensações. E na consciência, pensamentos e sentimentos. Beleza? Sensações, pessoal, no caso, não é de sensações de, eu tô com medo. Não é só isso. Tem a ver com sensação no sentido de sensorial. Mexer com todos os nossos sentidos, desde a visão, a audição, olfato, paladar, beleza? Tato. Essas são as sensações que ele diz. E assim, essa foi uma finalidade, né, dele explicar sobre a visão de corpo, beleza? Então ele fez essa distinção aí e foi aceita pela ciência até certa parte. Como nós estamos falando de revolução industrial, nós estamos falando de o quê, pessoal? De um sistema. Temos que produzir. E infelizmente, sim, é com o coração partido que eu digo isso. Muitas pessoas elas sofreram nesse período. Por quê? Produzir. Produção, capitalismo, obrigatoriamente compra, venda, classes sociais. Então, só de falar isso dá um pouco o coração, né? Por quê? Muitas pessoas sofreram nesse período, principalmente a classe trabalhadora. A classe menos favorecida que tinha que se sujeitar a trabalhos humilhantes, com salários irrisórios para poder o quê? Se sustentar, para poder não morrer de fome. E dentro disso aconteceu muitas coisas ruins e tristes com a humanidade e foi um período assim bem triste. Né, dos muitos períodos tristes que a história viveu. E até hoje acontece alguns reflexos desse sistema. Beleza? Então o que acontece? Para René, ele fala que o corpo ele é um autômato, ou seja, ele funciona por si só. Quando nós estamos falando de corpo, obrigatoriamente nós temos que lembrar. Gente, é filosofia, mas nós também temos que entrar na biologia, beleza? Então, é, filosofia. Nós temos que entrar na biologia. Por quê? O nosso corpo ele possui uma série de sistemas. Sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema, enfim. Todos esses sistemas aí, sistema sanguíneo, enfim. Esses sistemas, eles funcionam dependentes um do outro, como se fosse um relógio. Eu podia ter tanto um reloginho aqui para mostrar para vocês. Vocês me dão um minutinho, só um minuto. Voltei. Então, esse relógio aqui que já sofreu uma queda, foi ao chão e tem um quebradinho aqui, então ele funciona. Se eu tirar essa pilha daqui, esses parafusinhos aqui das laterais, enfim, aqui embaixo também, eu vou abrir, vocês vão dar de cara com o sistema de engrenagem, que o quê? Que uma peça vai rodando, vai mexendo na outra, que forma um sistema, esse sistema ele interfere em outro sistema, que é formado por uma pecinha, enfim, e aí nós damos o relógio, nós temos o relógio. A mesma coisa, aí esse outro relógio aqui, que ele é um relógio de pulso, que ele também, se caso a gente abrir aqui atrás, ele vai ter a mesma funcionalidade que esse aqui. Então, ambos são autômatos.
Ou seja, funcionam, são máquinas que funcionam por si mesmas. Eu não preciso vir aqui todo dia e pingar um olhinho, alguma coisa, para poder esse relógio ele funcionar. Ele simplesmente vai funcionar porque ele tem que funcionar. Porque ele tem uma bateria, essa bateria ela é recarregável, entendeu? Ela precisa de manutenção, mas ele funciona por si só. Nós não precisamos de manutenção, nós precisamos comer, dormir, descansar, lazer, lazer. Só que nessa época as pessoas, muitas delas não sabiam disso, ou então não davam o devido valor, ou então sabiam e fingiam que não sabiam, né? Não sabemos ao certo o que se passava na cabeça de cada um, mas o que sabemos é que produção, produção e produção. Era produzir, para poder o que? Gerar dinheiro e, consequentemente, enriquecer, né, o patrão, né, da época, o dono do dinheirinho ali, dono das máquinas, enfim. Enriquecer esse cara, ou esses caras. E só que o que acontece? A máquina, o relógio, para que serve o relógio? Porque nós não temos a necessidade de ficar contando, né? Um, dois. Não, tem um relógio que trabalha para isso. Ah, para que tem a máquina de Xerox hoje em dia? Para poder a máquina de tirar cópia hoje em dia, para poder eu não precisar ficar escrevendo um livro para vocês à mão, né? Como era feito antigamente. Hoje em dia não precisa mais disso. Hoje em dia a gente tem a máquina de Xerox e de tirar Xerox e aí virou, pessoal, aí uma festa, né? O pessoal tira Xerox mesmo e pronto, acabou. Então a máquina, ela foi feita para poder suprir uma necessidade que o ser humano, ele foi evoluindo. Então ele evoluiu, consequentemente ele alcançou um nível de tecnologia para poder facilitar o seu trabalho. Então as máquinas, elas foram fazendo, né, esse paliativo. Então o ser humano fazia uma coisa, a máquina ela auxiliava para poder, consequentemente, produzir mais, tirar mais cópia, visando sempre o capital, o dinheiro, né? E aí o que que acontece? O corpo ele é um autômato, ou seja, é uma máquina que funciona por si mesma. Porém, René ele critica que as pessoas elas não devem olhar um corpo como do mesmo jeito que você olha um relógio. Você não pode olhar um corpo do mesmo jeito que você olha um relógio. Ah, porque o corpo é mais bonito? Às vezes, brincadeiras à parte, mas é porque o relógio ele é uma máquina. Agora, nós não somos uma máquina. Dependendo do conceito, né, vocês entenderam, né? Nós não somos uma máquina fria como essa, que se caso você jogar fora, não vai fazer falta pra ninguém, aquela coisa toda. Nós temos valor, nós temos sentimentos. Nós não somos máquinas, mas nós somos autômatos, entendeu? Mas nós não podemos ser tratados como máquina. E aí é isso que ele critica, porque naquela época as medidas e condições de trabalho eram muito feias, gente. Era muito feia mesmo, o trem era feio naquela época. Mas, de um modo mais culto, era inadmissíveis, inadimplentes e muito corruptas, porque as pessoas eram exploradas. Sim, eram exploradas e isso não tem nenhum senso de humor. Muito pelo contrário, é muito triste. Mas vamos lá. Um corpo que olha para si. Então, ao você saber que você é um autômato, você trabalha, né, por si mesmo, seu corpo ele tá exercendo aí diversas funções para você estar vendo essa videoaula agora, você tem que entender que o seu corpo fala. Você sente fome, você sente frio, você sente calor. Isso tudo em questões assim de segundos. O seu corpo ele produz uma resposta e é muito importante. Então, René, né, ele dividiu essas duas partes. Eu tô pulando, tá, pessoal? Agora lá na página 10, por que eu tô pulando? Porque tem exercícios e os exercícios nós vamos fazer no nosso próximo vídeo aula, que tá aqui embaixo, tá? Vamos lá então. Na página 10, um corpo que fala. Como nós vimos, né, René ele trouxe pra gente essa visão muito dualista. O que? Mente, né, a questão da mente e do corpo. Consciência e o corpo, né? Essa visão dualista. E foi aceita por muito tempo. Só que chegou um tempo que só isso não estava funcionando mais, René. René se ajudou, beleza, só que tem mais coisa. E aí, o que descobriram? Que nós temos aí três coisinhas aí. Três pilares que são muito importantes. Não eram só dois, agora são três. Biopsicossocial. Então, ou seja, a bio, nós sabemos aí, que é o quê? Nós precisamos comer, dormir, descansar, lazer também é muito importante. Nós temos aí essa parte biológica do nosso corpo que funciona, atividade física, que funciona aí
perfeitamente, mas precisa de devidas manutenções. Nós também temos a parte psico, né, que se refere à parte do sentimento, a parte, né, que você fica triste, né, ou a parte que você fica alegre, a parte, né, aí das emoções aí, no sentido individual, a sua, né, igual o menininho tá aí, ó, com a mãozinha no coração, igual a musiquinha, né, uma mãezinha quando dorme põe a mão no coração. É ele, né, tá, tranquilo. E nós temos a parte também social, que se refere à vida compartilhada. Entenderam, mãe? Ou seja, vocês estão entendendo? Então, ou seja, nós temos a primeira parte biológica, que nós temos que suprir, ela tá aqui, beleza, tem sempre que andar, beleza. A segunda parte é a parte individual, é a parte dos seus sentimentos, é a parte das suas virtudes, suas crenças, princípios. É você. Você no seu quarto. Igual eu tô aqui gravando essa videoaula. E nós temos a parte social. É. Tecnicamente, eu tô aqui no meu quarto gravando essa videoaula pra vocês, porém, eu tô fazendo uma parte social também, entendeu? Estão vendo o tanto que o diálogo ele é interessante, filosofia? Gente, eu adoro isso. Vamos lá. E a parte social é você e a sociedade, é você e suas interações. Estão entendendo? Como que é você com as suas, com a sua, você se funciona bem com os seus amigos? Você funciona bem, né, no sentido de máquina? Você se dá bem com seus amigos? E aí? Olhem bem. Ele está falando sobre a questão da vida em sociedade. Como que é essa vida em sociedade? Como que é? Será que você é a mesma pessoa que é dentro do seu quarto? Você é a mesma pessoa fora? Ah, não, não sou. Lógico que não, né, gente? Não vamos ser hipócritas de falar, ah, todo mundo é o mesmo. Ah, não, nós somos pessoas diferentes, com nicho de pessoas diferentes. Por quê? Somos diferentes. E seria hipocrisia negar isso. Eu tenho um livro ali chamado O Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, que são, na verdade, confissões, né, de uma pessoa que pensa e tem coragem, e ele fala que simplesmente nós sim, nós somos diferentes. E que bom que nós somos diferentes. E dentro disso, nós temos sempre que escolher a nossa melhor versão. E do mesmo jeito que nós somos diferentes, nós temos algo nunca pode mudar, que é o quê? Nossas crenças, costumes e valores. Isso não pode mudar. Independente de se você é sua personalidade mais alegre ou mais triste, não vai fazer com que você mude de um dia para o outro e enfim. É, agora nós vamos falar um pouquinho sobre, para finalizar nossa aula aqui na página 11, linguagem verbal e não verbal, tá? Nós sabemos que o ser humano não, os seres, eles precisam de exercer uma coisa chamada comunicação. Então a comunicação, ela é muito importante na vida dos seres. Ah, como assim os seres? Mas cachorro não fala, mas ele late. E o latir dele é uma comunicação. Ah, ele não fala, mas ele abana o rabinho. Ele então está exercendo uma comunicação. Beleza? Então, esse processo de comunicação é muito importante na vida dos animais, porque também nós somos animais, tá? Se você não sabe, nós somos animais. E tá, através desse processo de comunicação, né, conforme a evolução aí das civilizações, nós temos evoluções também. Então, após esse processo de comunicação, estabeleceram, né, uma quantidade de códigos, porque se você não sabe, a escrita, ela é um código, sim, ela é um código, e você tem que decodificar aquilo. Codificar e decodificar. Beleza? Por quê? Quando eu tô lendo, alguém veio aqui e escreveu alguma coisa. Então eu tô lendo aquilo e aprendendo que aquilo, o que às vezes essa pessoa nem esteja mais viva, ela pensa. Como, por exemplo, René. Como que eu sei que René pensava sobre, falava que nós somos autômatos? Porque alguém, ou ele, enfim, alguém teve que escrever isso, alguém teve que pensar sobre isso. Não tô falando mais de René, tô falando no sentido de, né? Alguém teve que pensar, alguém teve que escrever, alguém teve que codificar e decodificar de um outro idioma, enfim. Precisou de sempre de algumas ou de várias pessoas para que as pessoas saibam quem foi René, o que ele era, o que ele fazia, o que ele pensava, quais contribuições ele teve para a filosofia, para a matemática, para a sociedade. Entenderam? Então, a linguagem. E aí nós temos dois tipos de linguagem, beleza? A linguagem verbal. Ah, mas eu tenho uma tia que morava na fazenda há muitos anos e ela não pôde, né, infelizmente, se alfabetizar, então ela não sabe ler. Mas ela sabe se comunicar super bem. Beleza. Ela não sabe ler, mas ela fala. Ah, mas eu tenho um tio
Que acontece com ele? Ele falava, mas aconteceu alguma coisa com ele, que ele não consegue falar mais, ele nasceu sem falar, tal, mas ele se comunica mesmo assim. Então nós temos dois tipos de linguagens predominantes: verbal, não verbal, escrita, não escrita. E para nós que estudamos filosofia, é muito importante nós entendermos esses tipos de linguagens, né? E que são bem simples, a linguagem verbal e a não verbal. Exemplo, é, este livro aqui. É uma linguagem verbal ou não verbal? É uma linguagem verbal, não é? Há verbos aqui, no sentido de verbos, no sentido de palavras, no sentido de, né? Aquela coisa toda. Mas se caso eu pegar, por exemplo, uma placa. Eu vou aqui não tem nenhuma plaquinha, né? Pra gente. É uma linguagem o quê? Não verbal. Mas você entende. Exemplo, a placa de pare para, né, os seus responsáveis aí, eles dirigem, né? A placa de pare. Isso aqui. O que eu tô fazendo? Silêncio. Né? Silêncio. Por que você sabe uma linguagem não verbal? Mas você sabe o que isso significa, né? Se eu fazer isso aqui pra você, tipo, vem, que eles vão entender? Ah, não, ele tá chamando a gente, tipo, oh, vem aqui e tal. Uma linguagem não verbal. E se eu falar, oh, vem aqui, por favor, tal. Ou então, garçom, vem aqui, por favor, tal. Faz de conta que eu tô num restaurante. Uma linguagem não verbal misturada com uma linguagem verbal. Então, nós temos uma linguagem mista. Beleza, pessoal? Agora vocês vão aí ficar com as atividades que vai estar aí no nosso podcast que nós estamos preparando aí para vocês, beleza? Assista o vídeo complementar, veja a imagem, o texto da imagem e o nosso áudio. Áudio aqui, áudio, beleza? Um abraço, tchau, tchau. Qualquer dúvida, volte o vídeo, ou então, mesmo se a dúvida persistir nos sintomas, cheguem aqui, ó, manda um oizinho aí pra gente na nossa barra de mensagens, beleza? Tchau, tchau, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje e é isso.